Narcóticos Anônimos, um recurso para a comunidade. Vamos juntos aprender e crescer para desenvolver a nossa irmandade. Vem com a gente, tamo junto. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast A Jornada Continua. Agora com a nossa série NA, um recurso para a comunidade. Olha só, eu preciso dizer que antes da gente começar esse episódio, é sempre bom estar lembrando que nenhum de nós fala em nome de NA. Somos apenas membros, servidores da nossa Irmandade que estão aqui compartilhando suas experiências de recuperação e serviços vividos em NA. Nenhum de nós tem a intenção de ter a palavra final sobre nenhum dos assuntos abordados aqui hoje, tá bom? Mas a gente espera sempre que a partir desse episódio você possa tirar algumas das suas dúvidas e até despertar curiosidade sobre alguns dos assuntos que nós vamos ter aqui hoje. Tá de co-host aqui comigo, nosso grande amigo Mário. Mário, chega aí e se apresenta. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou o Mário, eu sou um adicto em busca de recuperação e não uso drogas há 21 anos, 7 meses e 16 dias. E antes de chamar a nossa companheira para se apresentar, eu vou explicar um pouquinho do que está aparecendo aí na tela para vocês, né? Esse QR Code que aparece aí, se você apontar o seu celular, ele vai te mostrar a reunião mais próxima de você. Caso não tenha nenhuma reunião próxima, você pode estar acessando o nosso site na.org.br. Lá você vai encontrar as nossas reuniões presenciais e virtuais. E se tiver alguma dúvida também, através dos nossos linhas de ajuda, o 132, o 3003-5222 e o 0800-221-0221. Lá você vai encontrar informações. Sempre vai ter um companheiro lá para te atender e te passar as informações sobre o que é Narcóticos Anônimos e como nos encontrar. E eu gostaria de convidar agora a nossa companheira para se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Francélia, eu sou uma adicta em recuperação. E isso é a coisa mais importante que eu faço. E eu estou aqui hoje, a convite dos companheiros, mas em nome da ABNA, né, como atualmente coordenadora da Associação Brasileira de Narcóticos Anônimos. Bacana, Fran. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, aceitado o nosso convite. Nós estamos na Semana Mundial de Relações Públicas e está sendo incrível estar acompanhando e participando de todos esses serviços que estão acontecendo. Bom, então eu acho que para a gente começar o nosso episódio hoje, nada mais justo então do que a gente entender ou explicar o que que é essa sigla, né? Que foi falado agora pela Fran, ABNA. Fran, o que que é a ABNA? O que que ela faz hoje por Narcóticos Anônimos aqui no Brasil? A ABNA é a Associação Brasileira de Narcóticos Anônimos. A ABNA hoje atua em duas grandes frentes, né? Primeiro, na distribuição da literatura para todas as regiões e comitês de serviço de área. E em segundo, com coordenações de serviços a nível nacional, através de subcomitês como relações públicas, hospitais e instituições, revisão e tradução de literatura e desenvolvimento da Irmandade. Ah, legal, Fran. E como surgiu a BNA? Porque antigamente, se eu não me engano, era uma outra associação que nós tínhamos, né? E Exato. por que que nós decidimos mudar e como foi essa mudança? Na verdade, a ABNA ela surge da junção, né, entre a antiga Associação de Comitês de Serviço, a CS, e o Fórum Zonal Brasileiro, que permanece hoje de forma mais de trocas dentro da BNA. É uma das coisas que nós percebemos naquela época, a ACS, é importante pontuar que é uma organização aprovada, né, um escritório aprovado pela Irmandade desde 1993, né? E o Fórum Zonal Brasileiro, ele é um órgão, né, um comitê, eu vou colocar assim, aprovado pela Irmandade em 2009. Uma das primeiras coisas que nós pontuávamos naquela época, enquanto delegados, naquela época eu era delegada da região Brasil,
era a questão da não identificação. Nós tínhamos um problema nominal. Nós não nos autodenominávamos enquanto o que nós de fato somos. Então, associação de comitês de serviço do quê, né? E isso foi um grande passo para a gente, porque nós precisávamos dizer para a sociedade que nós éramos sim uma associação, mas de narcóticos anônimos. Então, dentro dessa perspectiva, a Irmandade foi consultada em 2018 e é onde foi colocada a proposta de que a ACS e o Fórum Zonal Brasileiro passassem então a ser a Associação Brasileira de Narcóticos Anônimos. E isso daria uma característica, além, né, de uma distribuidora, né, de literatura, como um escritório que também tivesse encorpado dentro dele um subcomitê que na época era o único que nós tínhamos, que era o de relações públicas, tão importante para a Irmandade, porque a gente precisava dizer para a sociedade quem nós éramos através de algum sistema de serviço, e nessa ocasião eram relações públicas. Então a ABNA surge desse princípio da autodenominação dentro da sociedade, né? E também surge da necessidade de trazer o serviço da Irmandade para que nós não fôssemos apenas meros distribuidores de literatura, nós fôssemos também desenvolvedores da Irmandade em nível nacional. Ah, legal. Adequou então melhor esse nome ao que nós temos hoje, né? Exato. Adequou, e reorganizou a nossa estrutura de serviço, ficou mais bem, detalhada e distribuída dessa forma. Legal, legal. Cara, então, falando nisso, né, nessa parte da estrutura de serviço em si, é, quais são os principais desafios que a gente tem hoje dentro da ABNA como um todo para cumprir essa nossa quinta tradição, né? Levar a mensagem aí em todo o Brasil, seja ela através da distribuição de literaturas ou alguns desses serviços que você já citou. Quais são esses desafios que a gente enfrenta hoje no ano de 2025 aí? Então, José, hoje eu acredito que um dos nossos grandes desafios seja a nossa extensão geográfica. O Brasil é muito extenso em terras e muitas vezes entre uma comunidade e outra nós temos um mundo, né, vazio. E esse ponto, né, para desenvolver a Irmandade, ele acaba tornando um pouco mais difícil, né? Por exemplo, atualmente eu vou citar uma área como do norte do Brasil, né? No norte do Brasil, nós temos pelo menos duas regiões hoje atuando lá dentro, né? Que seria a região Brasil e a região 10, desculpa, 10 Brasil, não, o Central Brasil, a Brasil Central, né? E isso, às vezes, nós somos, a gente costuma dizer que nós somos vários Brasis, né? Nós temos uma diversidade de cultura muito grande dentro do nosso país. E ela é grande mesmo, né? Quando a gente chega no sul do país, a gente tem uma outra identidade. Quando a gente chega no norte, é uma outra identidade. No nordeste, é uma outra identidade. E é muito importante para a BNA, dentro do conceito de desenvolver a Irmandade, respeitar essa diversidade cultural, né? Entender o contexto local, trazer a experiência de NA para esse contexto, para que isso possa ser possível de ser desenvolvido. Atualmente a gente tem aí um mapeamento desenvolvido pelo DI, e ele faz justamente, né, essa conexão aonde estão essas comunidades. Então, hoje, eu acredito que uma das maiores dificuldades da Irmandade para desenvolver em algumas áreas seja a extensão geográfica, tá? E a ausência de ferramentas, né, ou grupos entre esses dois elos para a gente ter uma conexão melhor ali de apadrinhamento do serviço. Bacana, bacana, é isso. A gente percebe que na nossa literatura, né, se fala muito sobre isso, de que a diversidade é o nosso maior tesouro e tudo mais. Né, é uma das coisas que a gente tem mais valiosa, mas ao mesmo tempo mais desafiadora também, né? São várias culturas e várias línguas, né, por assim dizer, dentro da Irmandade, de fato, poxa. Dentro dos estados já é um desafio muitas vezes, imagina a nível, né, de Brasil, né, cara?
O Brasil ele é um país continental, né? Se for ver pelo tamanho geográfico do nosso país, assim, é um absurdo, assim, é muito grande, né? E como as regiões e os nossos membros podem se envolver mais ativamente nas atividades promovidas pela BNA, Fran? Eu acredito que nós já conseguimos, né, trazer bastante pessoas. A ABNA, apesar de ser a junção entre duas estruturas, ela é também uma estrutura jovem e vem aprendendo, né, com a experiência, com o caminho que nós estamos percorrendo. Então, a gente está aí desde 2019, fazendo esse desenvolvimento mais nacional, né, foram aprovados outras frentes de serviço, a gente chega nessa estrutura apenas com relações públicas e tradução, né, de literatura. E aí hoje a gente tem o desenvolvimento da Irmandade, a gente tem hospitais, instituições, e é importante dizer que dentro dessas estruturas nós temos também os grupos, né, de serviços e os grupos de trabalho. E essa interação do grupo, essa conexão desses grupos, elas acabam trazendo, né, membros que tenham afinidades com essas estruturas de serviço para mais próximo da BNA. Então, eu acredito, por exemplo, um bom termômetro, né? A última eletiva da BNA, nós tivemos currículos para todos os níveis de serviço, e não só a nível administrativo e de diretoria de serviço. Dentro dos GTs, nós também já temos essa, essa inclusão, né? Esse alcance maior. A Irmandade, a nível de ABNA, nesse caso estrutural que eu estou falando, eu acredito que ela vem sendo bem divulgada pelas regiões. Atualmente, nós somos 12 regiões, né, dentro do Brasil. E eu acredito que essa distância hoje ela é muito menor do que já foi um dia. O próprio acesso à tecnologia, né, ele acaba favorecendo mais a aproximação e o envolvimento dos membros com os nossos serviços. E assim, Fran, então a ligação entre as regiões e a BNA são os delegados, correto? Exato, eles são o nosso oitavo conceito, né? É o nosso elo de comunicação. Legal. Não só, né? E aí a gente precisa dividir, sempre subdividir a BNA, né? Dentro do conceito estrutural de serviço, sim, mas dentro do conceito estrutural de distribuição de literatura, a BNA ela tem um diálogo direto com os coordenadores de serviço, de material, né? E isso também acaba sendo uma aproximação. Legal. Você falou aí sobre a questão dos currículos, das pessoas que estão chegando mais nos serviços da BNA, e aí eu fiquei aqui curioso, claro, né? Fico sempre pensando em milhões de coisas e eu disse assim, cara, como é que eu, como membro de NA aqui na minha cidade, posso começar a servir, por exemplo, na BNA, né? Como é que o que eu preciso, né, para chegar a ser um servidor de NA na ABNA? Como é que tem algum processo? Você falou já de um currículo, né? Como é que funciona isso? José, NA é um programa muito bem estruturado, não é à toa, né? A gente começa servindo grupos, né? E aí a gente vai servir a nossa área, o nosso comitê local, o nosso comitê estadual. A gente tem vários níveis de serviço, né? A gente sabe que a estrutura de serviço CNA hoje ela atende à necessidade local, né? E mais um ponto da nossa diversidade. E aí nós temos, acima disso, núcleos, né, que contemplam essas CSAs, ou CSEs, ou CSLs. E até depois disso nós temos as regiões, né? Leva-se um tempo, na verdade, para a gente conhecer toda a estruturação da Irmandade, conhecer os 36 princípios, né? Para servir é necessário ter o conhecimento das tradições, dos conceitos, é necessário estudar manual de procedimentos de cada uma dessas estruturas, entender como é que funciona o fluxo de informação, de tomada de decisão. Servir a BNA é como servir em outras estruturas, porém com uma bagagem um pouquinho maior. Quando a gente fala do currículo, a gente não fala num currículo
gestacional ou a nível de organização profissional. A gente fala de níveis de experiências no serviço, né? Qual é a sua experiência com o grupo, qual é a sua experiência com o CSA, qual é a sua experiência com uma região. Porque quando você chega na BNA, uma das primeiras coisas que é necessário entender é que agora você serve à Irmandade, né? Você não serve à região, você não serve ao CSA, você não serve à sua estrutura, você está servindo a Irmandade como um todo. E a experiência nesses níveis de serviço, ela traz a maturidade necessária para se chegar nesses locais de serviço e entender a Irmandade como algo muito maior do que aquela comunidade na qual eu venho. Boa, boa. Então, o que significa então que todos os nossos membros podem chegar até lá, podem chegar a servir na ABNA também. Porém, Não só podem, como existe. devem. Não só pode. Exato. Mas, porém, devem respeitar, se respeitar, né? Eu acho que em primeiro lugar, alcançar uma maturidade dentro do serviço e ir escalando ali aquelas estruturas até poder estar disponível para oferecer para a Irmandade um serviço bacana, né? Um serviço de boa vontade e realmente voltado para o que a Irmandade precisa, né? Que é levar a mensagem ao Adi que ainda sofre. Legal, poxa, muito obrigado, foi bem esclarecedor. E Fran, deixa eu fazer uma pergunta para você. Outro dia eu estava conversando com um companheiro e ele estava me explicando como que funciona o financiamento lá no Naus. Uhum. Ele explicou que uma pequena porcentagem vem de doações e o restante vem da venda de literatura, a grande maioria. E na BNA, como que funciona essas formas de financiamento? E existe alguma garantia, assim, a transparência ela é garantida para toda a comunidade? Como que funciona isso? Legal essa pergunta. Em muitos aspectos, as nossas práticas se repetem. Não é diferente aqui no Brasil. O maior financiamento que nós temos, né? E aí eu posso falar com propriedade, em relação também a algumas regiões, né, algumas áreas, é a venda de literatura, né? Que bom, a venda de literatura ela é um dos instrumentos da sétima tradição, né? Nós temos vários instrumentos que podem ser contemplados dentro da sétima tradição. Então, na ABNA também não é diferente, né? A maior parte da verba que entra na ABNA, a ABNA enquanto escritório é apenas venda de literatura. Agora, o que fomenta, o que de fato gira a roda do serviço é a contribuição das regiões, e isso é muito importante de ser dito, porque no Brasil, ao contrário do NAUS, e aí agora eu faço essa divisão, o NAUS tem uma única conta. Aquilo que é doado e aquilo que é vendido vai para essa única conta. E essa única conta fomenta todo esse sistema de manutenção do escritório e do serviço. No Brasil, não. No Brasil, nós temos duas contas. Nós temos uma conta administrativa e uma conta de serviço. Ou seja, atualmente, o que fomenta e aquilo que desenvolve o serviço na Irmandade é a contribuição da sétima tradição e não é através da venda de literatura. Nós até temos uma moção aprovada que diz que em anos em que a ABNA tem superávit, certo? É repassado um valor para a conta de serviço, né? Um valor fechado de R$ 20.000, tá? Mas não é isso que movimenta o serviço. O que movimenta o serviço é a contribuição, é a sétima tradição das regiões e dos membros. E isso é uma maturidade muito grande para a nossa Irmandade. Então, através dessa conta de serviço, todas as ações que são aprovadas, porque todos os projetos que são aprovados na ABNA, eles são aprovados pelas regiões, né? Então, quando elas aprovam um projeto que tem um impacto de R$ 30.000 por ano, elas sabem que isso requer que elas façam também um repasse maior para que seja viável o projeto. E para a gente isso foi um grande passo, porque traz essa autonomia do serviço e não condiciona o desenvolvimento do serviço a nível de venda de literatura. É óbvio que tem impactos, né? Nós temos assembleias, nós temos custo com site,
nós temos custos com envio dos servidores administrativos, e isso sim tem um impacto direto na venda de literatura, tá? Mas não é o que movimenta o nosso serviço. A respeito da transparência, todos os membros têm acesso às contas e à prestação de contas da ABNA. As nossas contas elas são prestadas nas nossas assembleias para os nossos delegados, que são quem nos direcionam dentro do serviço, mas não só isso, nós somos auditados também por uma empresa externa à nossa Irmandade, que todos os anos avalia as nossas contas junto à contabilidade. Nós temos um assessoramento, um escritório contábil próprio, né, que faz todo o nosso balancete. A ABNA, ela é uma empresa, então nós temos obrigação fiscal, contábil, tributária, trabalhista, então nós somos assessorados dentro dessas subpastas no escritório. Então, todo membro que desejar pode acessar a ata da BNA e lá está todos os planejamentos, plano orçamentário aprovado, as despesas com os tetos bem estabelecidos. Então, é uma prestação de contas muito clara e muito bem detalhada. Entendi. Isso aí está disponível no nosso site, né? Isso, no Para site quem lá. quiser. E legal, né? Quando você fala assim de sétima tradição, então quer dizer que o dinheirinho que o companheiro coloca lá na sacola no grupo vai acabar chegando aí na BNA para desenvolver a nossa comunidade a nível Brasil. Exato. Isso é muito importante, né? Legal. Mário, eu acho que é até mais importante do que isso, né, cara? O fato da gente ter essa transparência e a gente conseguir acompanhar o que está sendo feito, eu acho que deixa a gente até mais seguro para continuar ali a nossa prática da sétima e estimular o nosso grupo, a nossa comunidade, assim continuar fazendo os nossos repasses para os comitês, para a região, para que a região também possa fazer, porque realmente tá resultando em algo, né? Existe serviço executado de fato e que tem ajudado as comunidades no Brasil, né? Então, saber disso, ter essa informação em mãos, é fundamental para a gente poder continuar esse trabalho de formiguinha lá no grupo e conscientizando nossos membros da importância da nossa sétima tradição. Não é só o cafezinho, né? Não é só limpar a sala, arrumar as cadeiras, mas a gente tem uma responsabilidade também a partir do momento que a gente é membro de DNA de contribuir também financeiramente com a nossa Irmandade. Cara, fantástico isso aí. Saber disso que tá disponível assim é bem legal. Fran, agora me diz uma coisa. É uma dúvida que a gente tem demais quando a gente tá dentro do grupo ali, a gente fica se coçando, porque muitas vezes leva um tempo, né? Esse acesso que a gente tem a informações de reuniões da BNA até chegar lá no grupo e vice-versa, eu acredito também. Então, assim, ah, como é que a gente que está aqui no grupo, na nossa reunião, se a gente tiver alguma sugestão para os serviços nacionais, uma ideia ou um projeto, como é que a gente faz para que essa ideia chegue até a ABNA para, sei lá, de repente executar algo ou melhorar algum serviço que a gente já tem hoje? Pronto. Todos aqueles que desejarem enviar para a gente qualquer tipo de sugestão, né, de crítica, pode entrar em contato conosco através do nosso site, tá? Lá a gente tem tanto o Fale Conosco, quanto nós temos também um e-mail direto, que é o e-mail da BNA, aonde o membro pode entrar e enviar um e-mail, tá? Para nós vamos receber esse e-mail e responder. O e-mail que está lá é o vicecoordenador@bna.org.br. Então, todos os membros que desejarem, né, se não quiser fazer através da sua estrutura de serviço, quiser mandar um e-mail diretamente, pode mandar, que a gente responde o e-mail. Nós também temos um telefone, tá? No nosso escritório, aí é já a nível, né, administrativo, em relação à venda de literatura, pode mandar mensagem no WhatsApp, nós respondemos de forma muito rápida, tá? As mensagens. Então, por favor, contribuam com a gente. Olha aí, é acessível, né? É acessível, é isso aí. Legal. Totalmente. Legal. E Fran, quais são os principais eventos realizados atualmente em nossa comunidade que tem liderança ou envolvimento direto da BNA?
Olha, dentro da Irmandade, nós temos as conferências, né, nacional de serviço, que ocorrem, aprovada recentemente a cada 3 anos, tá? Nós temos a Convenção Nacional, que ocorre a cada 5 anos. Então, a próxima provavelmente vai ser em 2020, 2030, né? Nós tivemos a convenção agora, recentemente. Além disso, nós temos o Dia Mundial, né, desculpa, a Semana, né, de Mundial de RP, nós temos o Dia Mundial do Serviço, nós temos o Dia Mundial do Apadrinhamento, tá? Esses são praticamente os carros-chefes que nós temos hoje a nível de serviço, presencialmente, né, CNS e Convenção Nacional. E as demais a gente faz de forma online. Fora do sistema interno de NA, nós atendemos, né, alguns eventos, né? Eventos como, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora de cabeça. Como é que é, José? O evento de psicologia federal. Puxa vida. Eu Vocês são sei, de RP, vocês têm a eu sei o obrigação que de é, eu saber sei o disso. que é, mas eu tô tentando lembrar aqui. Ah, meu É a Deus. Ah, BEAD? não, não é só a BEAD, a gente atende a uma outra. Atualmente, a gente está à frente, a gente está atendendo a 3 eventos, né, de fora da Irmandade. Tem a BEAD, tem alguma coisa que eu esqueci agora. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Se eu tivesse com a folha aqui de serviço, eu conseguiria Não, sem lembrar, problema. mas aí eu posso Mas, falar mas depois esses, para mas vocês. esses são eventos já que fazem parte da nossa agenda anual, então. Fazem parte da nossa agenda de serviço, na verdade, né? São, inclusive, eventos aprovados pela Irmandade para que Relações Públicas vá e dialogue com profissionais, né? Ah, Sobre o que é Narcóticos Anônimos. A Tem a BEAD, BEAD, tem a FreeMind, Frimind, Free FreeMind, é o que Mind. estou Legal, falando, é ela legal. mesma, a própria. a própria. Legal. E é bem bacana, né, participar desses eventos assim que tem uma exposição bem grande da nossa Irmandade, né? Para muitas das vezes para profissionais que acabam encaminhando pessoas para dentro de narcóticos anônimos, né? É. É bem Faz parte bacana. do nosso objetivo, né? Com o Sim, serviço, né? É dizer para todos aí, mostrar a todos que NA sim é um programa de recuperação viável, né? É isso, Exato. na sociedade. Legal. Fran, a gente tá falando de nível Brasil agora e de nível mundial, o que o Brasil hoje, ele tá com esse carro forte aí de grupos de serviços, né, de GS, agora com a ajuda da BNA, abriu-se um guarda-chuva enorme, né, tem vários tipos de serviços diferentes acontecendo, né? Ó, pessoal, lá no site também tem uma agenda da BNA, tá? Não fala pra ninguém, hein? Se você for lá no Paramembros, lá você consegue ver a agenda dos IGS. Então, toda semana lá tem um monte de serviço acontecendo. Você pode entrar, é virtual, excelente. Bom, vamos voltar. Então, como é que hoje o Brasil tem ajudado aí as comunidades aqui mais próximas a nós, aqui na América do Sul, né? Eu sei que isso tem Uhum. acontecido. Como é que tem sido esses trabalhos? José, esse trabalho, ele vem acontecendo mais a nível regional, tá? Alguns servidores, né, da BNA, eles atuam, né, mas atuam dentro das regiões para que as regiões estabeleçam esse elo, né, com outros países. Por quê? Hoje todos nós somos estabelecidos dentro de um estatuto, certo? E por decisão da Irmandade, os nossos desenvolvimentos, eles são a nível nacional, o que não impede que a gente consiga ajudar os nossos companheiros fronteiriços através das outras regiões, e isso vem acontecendo, né? Na última reunião, por exemplo, foi decidido, nós tínhamos algumas fichas, né, em literatura em espanhol, e foi sugerido que a gente disponibilizasse para que isso chegasse até esses companheiros, né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente precisa dar um mérito para as regiões, né? Principalmente as regiões fronteiriças que são ali a Brasil, a Rio Grande do Sul
e a 10 Brasil, que vem atuando, né, nessas parcerias aí junto a esses países e que é um serviço belíssimo, lindo, mas que hoje, devido ao nosso estatuto, todo o nosso investimento ele precisa ser a nível nacional. Então, a ajuda da ABNA eu posso dizer então que é indireta nesses casos. É isso, isso. É Legal, indireta legal. através das regiões, né, do Através das serviço das regiões. regiões. Isso aí. Bacana, bacana saber disso, cara. A gente precisa, né, ajudar uns aos outros aqui em qualquer nível, né, que a gente esteja dentro da Irmandade. Afinal, o nome é esse, né? Claro, Irmandade. Legal. É legal. Ô Fran, e nós avisamos a nossa comunidade que estaríamos com você aqui e pedimos para eles enviarem algumas perguntas, né? certo. E alguns companheiros enviaram algumas perguntas aqui e nós vamos estar fazendo elas para você, se você se sentir à Olha, teve vontade para estar muitas, hein? Teve respondendo. muitas, mas nós separamos só algumas, porque não dava para Não fazer pode. tudo, mas, pô, E a primeira é a seguinte: o companheiro perguntou sobre oficinas de serviço, né? Os GS. Uhum. E os desafios contemporâneos para a atração de servidores, porque assim, a gente vê que nos nossos subcomitês, assim, a nossa maior dificuldade hoje é a falta de mão de obra, né? Tem muito trabalho para pouca gente. E o GS, eu acredito que deva ser a mesma coisa. Então, o companheiro ele quer saber assim, o que a BNA vem fazendo para atrair novos servidores para dentro desses grupos de serviços. Olha, eu acredito que a liderança, ela é um dos fatores de atração, tá? É a forma, eu não estou querendo dizer que o subcomitê está vazio, então o cara não sabe, não, não é sobre isso, né? A ABNA, ela é fomentada por 12 regiões, então, obviamente, em alguns níveis nós vamos ter mais servidores até do que dentro de um CSA por causa dessa junção de 12 regiões. E muitas vezes em uma região ela não tem esse aporte, certo? Ela não tem esse aporte ainda bem estruturado dentro dos CSAs, né? Então, assim, dentro do que a gente percebe hoje, das nossas reuniões de serviço, junto aos nossos coordenadores, eu não escuto essa queixa, por exemplo, de que não se tenha, né, servidores dispostos a servir, né? Tem servidores e isso, mais uma vez, a gente devolve o mérito, né, e todas as gratificações para as nossas regiões que fazem esse trabalho de divulgação e acaba atraindo o membro, tá? Agora, obviamente, também esse é um serviço muito mais virtual no sentido da organização, da reunião, né? A execução ela se dá em outros níveis, obviamente, né? Diferente de um CSA, né, onde você tem que ter alguém fisicamente para fazer um painel de RP, um painel de HI, né, fazer um trabalho de divulgação da linha de ajuda através da colagem, né, junto ao RP, de cartazes. Então, são dinâmicas diferentes, tá? É muito importante que a gente pontue isso porque a ABNA não cola cartaz, tá? A ABNA não faz painel de RP. A ABNA não faz painel de HI. A gente pode até ser convidado, mas essas são execuções específicas dos nossos comitês de serviço. Então, dentro dessa perspectiva da ABNA, eu acredito que há sim essa interação e atração dos membros, tá? E que é uma coisa muito bacana, mas nem sempre foi assim, viu? será que eu peco muito se eu disser que então a ajuda é muito mais de suporte e planejamento? Não, eu não acho que seja dentro dessa perspectiva, né? Até porque a gente desenvolve aquilo que as regiões trazem para a gente, né? Os GTs e os GS, eles são reflexo daquilo que as regiões aprovam, tá? Então, vem um pacote para a gente, às vezes a gente precisa sentar e, de fato, ver a viabilidade, né, de um serviço, se ele é algo que contempla a Irmandade como um todo, ou se a gente não está fazendo mais do mesmo, né? Duplicando esforços. Então, dentro dessa perspectiva, aí sim eu vou dizer que existem coisas mais específicas, né? Não basta o membro ter vontade dentro de um comitê de tecnologia e informação, ele precisa saber um pouco sobre isso, se ele quiser servir aquele grupo específico,
né? O mapeamento, por exemplo, né? É necessário que se tenha outras atribuições, né? De serviço para estar ali. Então, se for nesse nível, sim, é necessário um conhecimento mais técnico, tá? Agora, da perspectiva de organização e de planejamento, não, nossa Irmandade é muito boa nisso. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Olha, tem outra pergunta aqui bacana, cara. Acho que a gente já até falou um pouco sobre isso lá no início, mas a pergunta é a seguinte: como a BNA tem abordado as necessidades diferentes de diferentes comunidades no Brasil? Na verdade, Zé, a gente, o acesso que a gente tem, né, dessas abordagens, dessas dificuldades ou diferenças é através das regiões. Como é que isso acontece? Nós temos um tempo destinado nas reuniões presenciais da BNA, aonde as regiões sentam e dialogam, né, a respeito desses pontos, às vezes pontos fortes, às vezes pontos mais fragilizados, né, que elas trazem. E ocorre essa troca, né? Às vezes uma região fala, olha, isso aconteceu no nosso CSA e nós fizemos isso, é, vê se lá de repente não funciona, aquela velha, né, e rotineira troca, né, a via de mão dupla. Então, nesse sentido, dentro da BNA, as trocas elas se dão ali. Obviamente, quando a gente percebe que isso é algo que vem atingindo a Irmandade como um todo, né, aí sim a gente para e não pegando ideias, né, voando. Geralmente, qual é o modus operandi da BNA? A gente cria um grupo, né, de trabalho que vai trazer esse tema e ali são eleitos delegados, servidores administrativos e de serviço para se reunir e fazer um apanhado geral, né? Um relatório unificado, por exemplo, foi feito isso, foi percebido que existiam vários relatórios e que às vezes a gente não conseguia agrupar tudo numa base de dados para que a gente pudesse ter um indicador nacional. Então, juntou, vamos ver uma melhor forma que atende a Irmandade como um todo? Pronto, a gente senta, estuda, escuta a Irmandade como um todo, escreve uma proposta e devolve para as regiões. Aí as regiões vão dizer bem assim, ó, nós temos interesse nisso. E a partir daí, sim, constitui-se uma moção que é levada para as regiões aprovarem e aí a gente consegue elaborar um outro nível de serviço, que é colocar em prática aquilo que a gente estudou das dificuldades das regiões. Legal. Ô, Fran, e tem uma última pergunta aqui do nosso público, e eu estou muito ansioso para ouvir a resposta dessa pergunta, que é: quais são algumas das histórias mais inspiradoras que surgiram a partir do trabalho da ABNA? Ah, meu Deus, são tantas. Olha, eu tenho uma que ah, depois eu quero é contar. mesmo? Conta a tua, então, pra gente É. ouvir. Vocês são A os minha é melhores referente, contadores de histórias pra gente. é referente ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós estávamos na CNS do ano passado e quando Isso. teve aquela enchente no Rio Grande do Sul. E foi muito bonito o que aconteceu em Narcóticos Anônimos, assim, na mobilização das regiões para dar um suporte para os companheiros de lá, né? Isso aí eu achei fantástico, assim. Eu entendi o que é a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Foi muito bonito de se ver. É, eu também fiquei bem feliz com o resultado, né? Fiquei bem espiritualizada das ações da Irmandade frente ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porque demonstra muito boa vontade nossa de entender que na dificuldade a mensagem de NA, né? Não tem a personalidade, não tem a região, não tem a especificidade que a gente às vezes tanto alimenta, né, nas nossas estruturas. Talvez isso sirva de exemplo para que a gente possa pensar em narcóticos anônimos como um todo, de entender os pontos de maior fragilidade da nossa irmandade, da onde a gente precisa de fato desenvolver
e não olhando apenas geograficamente, né, o território em si, né, mas julgando o mérito da nossa quinta tradição e da nossa terceira tradição. Eu vi vários exemplos assim que motivam, que inspiram, né? Eu já vi regiões terem seus recursos totalmente desviados e receberem ajuda de todas as regiões e conseguirem se repor de uma forma muito dinâmica e muito rápida, né? De situações de companheiros, de não terem como às vezes chegar em suas casas, né? E ver a Irmandade se movimentar no sentido mais moral e social, né? Do que pelo serviço em si, os próprios desenvolvimentos, né, da ABNA dentro de algumas localidades, como o Rio Grande do Sul, né, no fortalecimento da estrutura, no Nordeste, agora em desenvolvimento na Brasil Central. Isso traz para a gente exatamente o que a gente mais aprende dentro da ABNA, né, que é olhar a nossa Irmandade como um todo, né, e não especificadamente ou de um motivo qualquer. Isso é muito bacana, né? Dentro da ABNA, atualmente a ABNA, mas anteriormente a CS, eu vi nascer praticamente 10 regiões, né? Só tinha Brasil e a Rio Grande do Sul. Então, toda essa interação fez com que a nossa Irmandade ela se dividisse para somar, né? Eu acho que o conceito é mais esse, né? A gente não se dividiu, a gente se somou em núcleos diferentes. Então, isso é fantástico. E agora vai ser mais fantástico ainda, que a gente vai ter aí uma literatura com histórias, né, de membros brasileiros, e eu acho que isso vai agregar ainda mais, né, a nossa mensagem dentro do nosso Brasil. Legal, hein? Ó, spoiler pesadão aí. É Boa, spoiler boa. mesmo, viu? Estamos O Michel vai me, curiosíssimos. o Michel vai me matar, mas tá tudo certo. Estamos super ansiosos. Legal, legal. Fran, olha, infelizmente a gente tem um tempo aqui para ficar nesse episódio e chegou ao fim e só queria te dizer que a gente ficou muito feliz de ter você aqui, de ter batido esse papo. Eu acho que, como a gente falou no início, tem muita coisa ainda que a gente poderia estar conversando, estar falando, mas serve para isso, né? Despertar essa curiosidade em quem está ouvindo a gente, né? Em quem vai começar a servir a Irmandade em algum momento, né? Tudo isso aqui é fruto de trabalho, de muito amor de muitas pessoas, não é de uma ou de duas, né? Mas de pessoas ao longo dos anos aqui no nosso país, né, cara? Que bom isso. Feliz, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço vocês, obrigado pelo serviço. É um belíssimo trabalho, obrigado por levarem a nossa mensagem por dentro da nossa Irmandade, isso é muito importante. E deixar um convite, né, para os nossos companheiros aí que estão um pouquinho afastados do serviço, né, retomem. O serviço, ele é um poder superior, ele é um poder orientativo na nossa vida, né? É importante demais servir a Irmandade. Eu nunca precisei deixar de servir a Irmandade para me formar em engenharia, em dados, né, para fazer minhas especializações, muito pelo contrário. Isso só fortaleceu. Então, deixar o convite para os nossos companheiros voltarem, né, para o serviço, porque o serviço é um poder superior e a gente precisa desse poder superior na nossa vida, viu? Tamo juntos. Tamo junto. Muito obrigado, Fran. Obrigado, Zé. E vamos lembrar aí, pessoal, que Semana Mundial de Relações Públicas está acontecendo. Então vamos para cima, fazer a nossa parte como membro. É isso. Obrigado a todos. Tamo É junto. isso aí, pessoal. Não esqueçam que para encontrar uma reunião de Narcóticos Anônimos, basta entrar no nosso site, na.org.br. E lá você vai encontrar reuniões presenciais e reuniões virtuais. Então você pode também ligar para o nosso linha de ajuda, 132 ou 3003 5222 e ainda
o 0800 221 0221. Narcóticos Anônimos também pode ser encontrado no Facebook e no Instagram. Basta digitar Narcóticos Anônimos aí nas suas redes sociais e, claro, você vai encontrar os nossos canais oficiais. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, quem está ouvindo a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou Deezer, tá bom? Compartilha aí esse vídeo, comenta para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas e a quem precisa. Tamo junto, pessoal. Até a próxima e não se esqueçam, a jornada continua. Narcóticos Anônimos, um recurso para a comunidade. Vamos juntos aprender e crescer pra desenvolver a nossa irmandade. Vem com a gente, tamo junto.